Essa é a história de um amante de fantasias românticas desengolçada que, logo na abertura da obra, já está morta. Para receber a humana no além, um anjo mensageiro do deus Aftanis surge com uma proposta de reencarnar a garota, esta que havia sido invadida pela certeza dolorosa de que tudo o que viveu até agora foi em vão. Apesar dos dizeres da entidade, que proporcionava à menina a oportunidade de começar uma vida nova do zero, o choque por estar recebendo sua própria morte prendia ela em pensamentos obscuros. Incrédula por ter ido dessa para melhor desse jeito, sem mais nem menos, ironicamente, não é como se a Dondoka fosse uma grande fã da vida que levava, ainda que tivesse nascido em um berço de ouro. A pressão para que ela correspondesse às expectativas do trabalho duro e exaustivo corroía sua energia e sua vontade de viver. E por mais que tenha nascido numa família de condições financeiras muito acima da média, a verdade é que nossa protagonista se sentia miserável. Certa noite, enquanto tentava esquecer a sua existência sofrida comprando latinhas de coca da segunda divisão do mercadinho da esquina, a coitada recebe uma mensagem lembrando que o prazo de entrega para um trabalho era no máximo de até 6 da manhã do dia seguinte. Em outras palavras, a menina precisava virar à noite para realizar a tarefa. Tudo isso para o desgraçado do diretor Park não reclamar. Mas não era apenas uma pressão invisível que permeava a rotina exaustiva dessa senhorita. Em meio a isso, existiam figuras de carne e osso que protagonizavam essas cobranças e, além disso, causavam seus próprios problemas para a vida da moça. Como se não fosse o bastante, esses indivíduos problemáticos eram justamente seu pai e seus irmãos. Todos os três eram variantes espetaculares do Henry Cavill, com requintes de Zac Efron e Michael B. Jordan. Mas nossa protagonista não queria saber se seus familiares eram uma delícia, ainda que todos fossem supostamente gostosos. O sabor real que eles proporcionavam ao dia a dia nefasto da parente era de um prato de feijão com goiabada e maionese. Por falar em comida, segundo reza a lenda da horta do tio João, uma pessoa que se mostra excessivamente frustrada com algo ou alguém pode acabar se transformando em uma batata doce, e era para essa planta no qual a pobre garota se transformava cada dia mais. Sua parte batata doce agredia sua alma e seu coração com violência, mas sua forma humana tentava de tudo para evitar que toda sua existência se transformasse nessa batata açucarada. Tentando convencer-se de que não há nenhum problema em ter familiares abostralhados, afinal, além de bonitos, eles são ricos e isso deveria ser o bastante para a meninoca ter uma vida feliz e sossegada. Sendo uma fã de carteirinha de Rofan, nossa heroína praticava a hipocrisia ao escrever em sites de mangá sua vontade em substituir mulheres em condições parecidas à dela, dizendo aos quatro ventos que não se importaria em substituí-las para ter um pai que elas têm, pois viveria bem sem ter vontade de dar no pé. De toda forma, podemos dar um desconto para esse cérebro sequelado, uma vez que sua situação deplorável poderia estar devorando o seu bom senso, como eu devoro uma pizza de calabresa e champignon no final de semana após passar todos os dias úteis comendo frutas e bebendo leite e água. Ainda por cima, há de se pensar que nossa morena ainda precisaria de muita força de vontade para atravessar sua reencarnação, algo que está prestes a acontecer. A única alegria da sua vida era ler essas obras de Rofan, e agora ela tinha a chance de viver uma vida que sempre quis após ser atropelada pelo clássico Truque Khan, o caminhão responsável pela passagem das almas para um novo mundo, uma espécie de Caronte da mitologia grega, mas com a carteira C. Não obstante, esse anjinho elogiava o fato da morta ser uma ávida leitora de Rofans, por isso acreditava que seu Lorde fez bem em escolhê-la, pois, com esse conhecimento prévio, assim ela poderia aproveitar melhor o mundo criado por Deus pelo deus Aftanis. Afinal de contas, esse mundo foi desenvolvido fazendo referências a várias coisas, e a maior referência de todas é a suprassumo da literatura na vida dessa abençoada, as fantasias românticas. Isso mesmo, um universo baseado em amores, praticamente uma novela mexicana infinita, com personagens asiáticos e muitas intrigas e apaixonamentos intensos que farão dos habitantes dessa terra verdadeiros protagonistas por metro quadrado de sua própria novel pessoal. Porém, apesar do discurso do anjo parecer convincente, a humana acha que a asinha de frango está louco, assim como está o maluco criador deste mundo viciado em Rofan. O anjo joga baixo e recorda que a menina acabou de comentar num site que amaria substituir a protagonista. Essa observação não mudou o ponto de vista da garota, mas ela se mostra curiosa para saber o motivo de estar ganhando essa chance de reviver. O anjo explica que a sortuda comentou em absolutamente todos os Rofans que seu mestre mais ama. Esses comentários sempre irritavam e soavam como grandes conselhos para o protagonista,
tanto que as pessoas se identificavam com esses comentários e engajavam como se a moçoila fosse uma subcelebridade no extinto Twitter. Por essas e outras, o anjinho quer saber, não seria supimpa viver em um mundo como o de Aftanis? Contudo, apesar da expressão cínica do anjo que ganhou no argumento, tudo que a menina pensava é que daria 0 estrelas para esse mundo idiota desse deus. E sua vontade de ser enterrada para sempre e cair no buraco negro da existência infinita parecia melhor do que participar dessa fanfic de férias com o ex. Todavia, pensando melhor, às vezes é melhor se apaixonar por um príncipe medieval do que não existir. Mas se ela reencarnar como uma escrava, que é obrigada a levar cueca suja de marmanjo tóxico. Ou então, se ela for a vilã prestes a ir para a guilhotina. Pior, e se ela ressuscitar como a filha de um pai gato que tem 2 irmãos gatos, mas ela precisa entregar seu trabalho até amanhã às 6 de manhã pro mestre Park não ficar bolado. Ou então se ela reviver como uma coadjuvante que deveria ser o alívio cômico, mas que suas falas são tão forçadas que os leitores amariam se por acaso ela escorregasse e batesse a cabeça no chão, induzindo uma paraplegia irreversível para o deleite dos fãs ensandecidos. Com o fiofó na mão, a garota decide que não quer correr esse risco e recusa o convite do anjo. Tudo o que ela quer é renascer num berço de ouro, numa família de parentes maravilhindos, mas sem ter que entregar o trabalho às 6 da manhã. Dito isso, o anjinho fecha um pouco a cara, mas promete cumprir o desejo da fanfarrona. Ela vai além, exigindo que sua família a ame ao ponto de se jogar na linha do trem por ela, igual a Lady Baby. O anjo argumenta que não tem muito rofã nessa pegada, e que o povo vai ficar triste caso a família da donzela morra no começo. Mas já que a masoquista quer que seus parentes vão de Olavo logo na partida, tudo bem. No entanto, a garota pede muita hora nessa calma e percebe que perdeu a linha, por isso resolve apagar as últimas linhas do seu rofã mental e lembra que a maioria dos protas de mão A tem habilidades especiais, por isso seria maneiro ela cuspir fogo pelos orifícios, conseguir se esconder dentro de uma gaveta ou a ganhar um botão de liga e desliga para conseguir dormir de ressaca. De saco cheio, a entidade promete conceder esses desejos mesquinhos à protagonista, então repassa na mente suas exigências. Ela deverá ter um pai e irmãos cheios de beleza e chamego, fora de poderes especiais. Ao ouvir essas palavras angelicais, tudo que a garota conseguia enxergar era a luz no fim do túnel. Mesmo não sendo um exemplo de bondade, ela sente que sofreu demais nessa vida. Por isso, se dá a chance de reencarnar e começar tudo de novo. Ao conceder a permissão para o anjo, ele informa que o contrato entre os dois foi firmado. Então as feições angelicais da entidade se revertem num feixe obscuro e ameaçador, como se fosse a boca do diabo, pronta para engolir a humana por inteiro. Sim, o anjo era um demônio. A protagonista exige o contrato não seja cancelado por propaganda enganosa, mas o nosso anjo demônio não dá a mínima. Ele não se importa em ser um estelionatário compulsivo, um criminoso condenado, não liga de ser processado. Ele é simplesmente o Pablo Marçal dos Rofãs. Assim, enquanto o buraco negro engolia sua mais nova vítima, ele tentava se debater sem sucesso. Então pensa que, ao menos poderia arrancar do Marçal qual habilidade ela terá neste novo mundo. Logo, sem dar maiores explicações, o demônio informa que é o poder que combina bastante com ela. Antes do buraco se fechar por completo, a garota se desespera ao supor que morrerá, caso não consiga sair deste universo. Mas o capetinha garante que ela não precisa se preocupar com isso, pois seu corpo pertence a ele a partir de agora. Assim sendo, a pobre protagonista é arremessada em uma fantasia medieval onde uma pomposa mansão aguardava sua vida. Entretanto, sua estadia não seria das mais chiques, muito pelo contrário. Com escova na mão e balde de água ao lado, a garota esfregava o chão do palácio com lágrimas nos olhos, enquanto amaldiçoava aquele maldito capeta mentiroso. Cadê o pai, bonitão? Nada, foi comprar um cigarro. Irmãos Delícia? Que isso? Ninguém viu. Berço de ouro? Nunca vi nem comi. Eu só ouço falar. Esses pensamentos mórbidos infestam a cabecinha transtornada da nossa protagonista, que lamenta mais que tudo ter caído nessa armadilha só para ter virado diarista de burguês safado. Como se não bastasse, o indivíduo chega com um pedaço de pau para dar na menina, mandando ela voltar ao serviço e chamando-a de preguiçosa igual a mãe. Mas a sacanagem não para por aí. O desgraçado tem a pachorra de chutar o balde que a coitada estava usando para limpar o chão, e todo mundo sabe que chutar o balde da faxina é perder a razão total. Sem saber reagir perante nessa situação, a mocinha pede desculpas ao tio. Então ele fica pistola ao alegrar que essa garota tá fingindo ser sobrinha dele. Então ela corrige o tratamento ao chamá-lo de Marquês. O safado vai além e afirma que foi por causa desse tipo de coisa que o pai a abandonou.
embora ela duvide que a garota realmente seja a filha do Duque. Rebobinando a fita, quando a condenada tinha acabado de renascer, ela olhava para aquela casa luxuosa e imaginava ter nascido com a busanfa virada para a lua, ou seja, ela nunca mais ia ter que se preocupar em ser CLT e ficar se humilhando em shopping numa escala 6x1, em troca de um mísero salário mínimo. Agora deu bom. A jovem nascerá em uma família rica e amorosa, onde talvez ela pudesse ser feliz e ter seus próprios sonhos, ou até ser amada. Olha que maravilha. No final das contas, ela teria um final feliz como as personagens principais dos romances, que para ela significava segurar várias flores reluzentes na mão com cara de boba. Aparentemente, seja como for, a jovem Rosinha estava entusiasmada com as possibilidades. Contudo, outra pessoa estava destinada a ser a protagonista desse roman. Clotilde, sua prima. Nossa heroína era uma mera coadjuvante dessa trama, responsável por varrer o caminho por onde Clotilde passava. Ao vê-la chegar na sala e chamar pelo seu pai, o tio da Rosinha se refere carinhosamente à sua filha como Thier, mas a jovem estava longe de corresponder com o mesmo amor. Na verdade, ela estava bolada pelo tratamento escroto dado para a criança de cabeça rosada, embora seu pai insista que essa é a forma como ele se preocupa e cuida da coitada. Sem engolir totalmente esse caô, Thier lembra que seu aniversário está chegando, e foi justamente por esse motivo que seu pai mandou lavar em um salão. A menina não acha que precisa de um aniversário num ambiente tão chique, porém seu pai insiste em dar o melhor para a cria. Com um sorriso no rosto, Thier brinca que o cidadão mima ela, que é uma beleza, e depois pergunta para a criada se ela tá sossegada, apesar de ter sido gravemente humilhada por seu patrão há 3 minutos atrás. A Rosinha não responde, então a jovem patroa ensina que a empregada deve manter um pensamento positivo, que tudo vai dar certo. Ela, por exemplo, só foca nas coisas boas, por isso que foi abençoada com tudo do bom e do melhor. Por outro lado, se a faxineira mirim ficar presa nesse mindset de centavos, certamente ficará presa nessa humilhação diária gratuita. Mas se você pensa que esse discurso meritocrático foi o bastante, você está enganado. Clotilde sujava o salão inteiro com seus sapatos molhados de chuva e reclamava com seu pai que esse pisante já deu o que tinha que dar. Então o paspalho promete comprar outro para a filhinha. Após isso, os dois se retiram e deixam a criança sozinha esfregando o chão. Na solidão de seus pensamentos, nossa coadjuvante preferida chora, mas sem deixar de limpar o chão. À noite, ao se deitar para dormir, não era apenas o frio cortante que atrapalhava o sono da pobre garota. Ao mesmo tempo, cortes literais podiam ser vistos por toda a perna da coitada, todos causados pelo Marquês como uma punição pelo salão não ter sido lavado direito. Além de quase não conseguir andar por causa dos ferimentos, a punição da criada foi além. Ela terá que ficar 1 semana sem tirar a barriga da miséria, tendo que se contentar com a miséria de refeição por dia. De repente, não sabemos se era uma miragem pela fome ou se a esquizofrenia é a habilidade especial da Rosinha neste mundo, mas o fato é que Clotilde surgirá em seu quarto recheada de pó de pirim-plim-pim, bostejando aquele mesmo discurso de coach sobre como a faxineira não deveria ficar chateada. Afinal, não seria justo alimentar a Rosinha de graça só por ser prima dela. Como o pai de Thier sempre diz, Palmeiras não tem mundial. Além disso, quem não trabalha não merece comer. Tendo isso em vista, o conselho da loirinha nojenta é que sua prima se esforce mais da próxima vez, pois do jeito que tá, fica difícil de ajudar. Após a partida de Thier, através do pozinho dourado, a Rosinha é invadida pela memória do seu suposto tio, afirmando que ela deveria agradecer-lhe, pois o pai da menina jogou ela na mão do tio, sem nem pagar a pensão, para fazer um tour permanente por todos os prostíbulos de Cancún. Por isso, o tio não se sente na obrigação de dar comida para a criança. O otário ainda enfiava na cabeça da menina que ela deveria agradecer aos céus por tê-lo em sua vida, pois ela também gera gastos. Não existe almoço grátis. O pai gastou todas as economias para conhecer o velho da van pessoalmente e nunca mais deu as caras. E a filha do Morocorongo ainda acha que tem moral para achar ruim o tratamento que recebe. Vê se pode. E por falar no sujeito, o suposto tio tem certeza que o suposto pai não é o pai biológico da mocinha, porque ele nem é capaz de usar magia para início de conversa. Lutando contra esses pensamentos em sua mente, a menina tampa os ouvidos na tentativa de fazê-los ir embora, ao passo que amaldiçoa o demônio que a condenou a esta existência perturbadora. Afinal de contas, ela não pediu muita coisa, apenas uma família milionária para ela poder viver coçando a checa ao invés de trabalhar, além de dominar poderes especiais igual aos de super-heróis da televisão.
além de familiares que não só deveriam ser extremamente amorosos, mas também irresistíveis, belos, para que ela pudesse alimentar seu fetiche bizarro que tem nome, mas não podemos repetir aqui por causa das políticas do YouTube. Seja como for, era só isso que ela queria, mas parece que a amaldiçoada entrou na fila do azar 3 vezes antes de reviver. Para piorar a situação, ela sente que seu corpo frágil tá pegando um resfriado, por isso imagina que seria maneirão aproveitar o embalo para ir de base. Mas logo ela volta atrás e conclui que, ainda que sua vida seja injusta, ela não deve perdê-la por capricho. Com o passar dos dias, é chegado o aniversário da donzelinha mais querida da patota, esta que recebe todo tipo de elogio e mimo de todo lado. Uma metralhadora de bajulação com cheat de munição infinita, desfilando com seu vestido luxuoso. Cloutier parecia uma boneca, uma princesa, um anjo. O Marquês ama tanto a filha que não deixou ninguém ver esse vestido caro até o dia do aniversário, cujo valor do modelito equivale ao da Argentina. E não pense que esse tipo de mimo só rolou dessa vez. O Marquês literalmente compra uma roupa dessa todos os anos pra baixinha. É praticamente comprar um país latino pra filha a cada aniversário dela. Por outro lado, a coadjuvante maltratada era deixada de escanteio na festa de prontidão para limpar qualquer traço de sujeira que algum burguês desgraçado achar ter visto. Aliás, não demora até convocar a pobre criada para limpar uma sujeira no pisante da Thier. A Rosinha vai correndo cumprir sua função, mas não possui um pano em mãos para botar a mão na massa, então ela pede para os camaradas criados derem uma mãozinha. Porém, todos viram a cara para a criança na mesma hora. Certamente o Marquês ordenou que nenhum funcionário ajudasse a menina, então ela estava alone in the dark total nessa jornada. Ainda assim, o Marquês exige que o sapato de sua querida filha seja limpo. Aos berros ele questiona se uma semana sem comida não foi o bastante, ou então ter levado chicotado no lombo até o brioco fazer bico. Diante dessa humilhação, a garotinha usa a própria manga para ilustrar os sapatos da prima, ao mesmo tempo que afirma dentro do seu coração que também é uma pessoa preciosa. De repente, surge a inevitável dúvida se realmente ela vale alguma coisa, porque até agora a bichinha não tá valendo nem 3 centavos nessa história. De certa forma, apesar do otimismo repentino, ela sabe que o bagulho tá feio, e essa noção faz seus olhos lacrimejarem. Seja como for, à medida que a criança limpava os sapatos de detestável Thier, um homem chega no salão questionando se anda exagerando no verdinho, pois sua memória parece ter ido pro beleléu, afinal de contas, ele não se recorda da sua filha ser loira. Gaguejando, o Marquês repete o nome do Duque Paireton. A pobre criada observa aqueles cabelos mais pretos que X9 torrando o pneu, em olhos mais vermelhos que menstruação desregulada. Se ele fosse descrito em um romance, sem sombra de dúvida seria desse jeito. Ao observar com certo pesar aquele homem, tudo que a Rosinha conseguia pensar é que, fora abandonada por ele, teoricamente, é claro, mesmo sendo a princesa de Pairetron, a menina estava condenada à pobreza. O Marquês pergunta se o Duque não deveria estar na linha de frente ocidental da guerra, mas ele responde friamente que a batalha terminou. Fora isso, vemos que o caboclo é um belo de um cavalo distribuindo coice pra tudo que é lado e humilhando o Marquês à torta direita. O loiro pergunta por que o cara chegou sem aviso prévio, então o moreno conta que vem ver o que estava rolando. Foi então que o homem recém-chegado avista a jovem criada e questiona quem é essa se rastejando. O tio tenta explicar que é uma criada que trabalha na mansão, mas é cortado pelo cavalo, que completa que um tribufu de aparência estragada jamais poderia ser a princesa de Pairetron. Dito isso, a jovem percebe que o cara não guarda muito carinho por ela, mas ainda assim ela decide perguntar se rola de ir embora com o sujeito. Para convencer o nobre, ela conta que sabe cozinhar, limpar, passar, dar twist carpado em 360, lamber o cotovelo e enfiar uma moeda de 25 centavos no nariz. Por último, mas não menos importante, a menininha se ergue aos prantos, toma um ar junto toda sua coragem e diz que quer ir para casa porque não aguenta mais esse povo chechelento fazendo dela de gato e sapato todo santo dia. Ao ouvir isso, Pairetron responde que a pirralha fala pra cacete, então ela apela e lembra o marmanjo que ele é pai dela e que ela não nasceu no lixo, e sim do saco do lixo, se é que vocês me entendem. Assim como a Thier tem o Marquês, ela também deveria ter seu próprio pai burguês para comprar a Argentina para ela. Por isso, ela chora e puxa a capa do sujeito, implorando para o papai levá-la embora desse ninho de cobras. Todavia, apesar de toda sua capacidade de esbanjar sentimentalismo genuíno nessa tentativa de ser amada pelo pai, a resposta do Duque foi pegar a menina pelo colarinho e suspender ela feito um filhote de gatinho. Feito isso, ele olha com a cara de mal para a jovenzinha, assustando a coitada.
Na hora ela tampa a boca para não falar besteira, com medo de ser abandonada de vez. Então Pairetron avisa que é o Marquês que tá vazando com a criada mirim deles. Enquanto era carregada para fora igual um saco de batatas, a criança mal podia acreditar que isso realmente estava acontecendo. A sensação era de que alguém estava arrancando ela do próprio inferno com as mãos. Uma sensação única de estar se livrando desse povo nojento metido à besta. No entanto, antes dele se afastar de vez daquele lugar, um grito vindo de dentro chama a atenção do Duque Pairetron. Era Calatier, jogada no chão com seu belo vestido aos trapos, como se ela estivesse sido atacada por um urso selvagem, na região aborígene da Austrália. O Marquês chama pelo Duque, porém Pairetron volta a virar as costas, questionando se a ganância deste homem por acaso roubou-lhe o discernimento. Dito isso, a jovem cria percebe como o Marquês simplesmente ficou caladinho perante a resposta deste homem. Após algum tempo, a jovenzinha de cabelo rosa acorda em uma cama toda pomposa. A abençoada dormiu tanto que nem sabia que horas eram. Ao redor dela, criadas a tratavam com respeito e educação, dedicadas exclusivamente a servi-la. Acostumada a ser do outro lado desse tratamento, a menina não sabia exatamente como lidar com tanta atenção, mas aos poucos ia se adaptando à sua rotina de pátio medieval. Contudo, ainda que as criadas sempre agissem com profissionalismo perante sua ama, uma mocreia, em específico, parecia demonstrar uma certa indiferença pela menina, o que fazia ela pensar que a mulher poderia odiá-la. Seja como for, desde que chegou à mansão Pairetron, a menina tem comido melhor, dormido melhor e a sua saúde decolou desde então. O único, porém, é que o Duque nunca ia visitá-la, não que ela quisesse vê-lo, honestamente, tanto que só de lembrar daquele papelão que ela fez na sua antiga casa para ir embora já deixava ela morrendo de vergonha alheia, mas ao mesmo tempo ela reconhecia que foi só essa pataquada que garantiu a ela essa vida de lady, num lar quentinho e cheio de funcionários para limpar a bunda dela enquanto necessário. Ali, a menina não passava fome e não servia de saco de pancadas, por isso pretende ficar quietinha nessa mansão. Mas para isso, seria bom ela descobrir que tipo de sujeito é o Duque, se faz o tipo justo, ou tem mais a vibe protetora de um guardião, ou quem sabe seu estilo político é mais pacífico e deboísta, tranquilo como um grilo, mas a real é que nada disso parece combinar com aqueles olhos menstruados. O maluco tem muita cara de vilão, e a menina precisa analisar os dois tipos vilanescos que existem em romances. O primeiro é o vilão que precisa ser derrotado igual o Marquês Durenka. O outro é o vilão frio e calculista, pique Thomas Shelby, que na verdade é gentil por dentro quando não tá louco de uísque escocês. Se pudesse apostar grana, certamente a garotinha jogará vintão para a segunda alternativa. De todo jeito, ela precisa ter certeza disso. Então começa a colocar a cachola para funcionar em busca de um plano infalível. No dia seguinte, as criadas tentavam demover a jovem ama da ideia de pagar pela própria comida. Porém, a baixinha estava determinada a fazer tal coisa com seu suor. Afinal, ela havia dito antes de chegar ali que faria todo tipo de serviço que fosse necessário, seja faxina, jardinagem, manutenção, veicular ou administração financeira. Uma das criadas pergunta se a bendita caçula do Lord Pairetron quer mesmo trabalhar. Então ela responde que se pudesse viver ali apenas por ser a filha mais nova dessa família, com certeza já estaria ali muito tempo. Todavia, a verdade é que a menina foi abandonada pelos pais. Quando isso acontece com uma criança, esse indivíduo perde a capacidade de ser criança. Em meio a essa reflexão, o Duque chega no temperamento de sempre, querendo saber o que a mocinha está aprontando. Após ficar 10 dias sem ver o pai, a criança se amedronta mais uma vez com aquele olhar profundamente avermelhado do seu progenitor, pois não imaginava que ele surgiria de repente tão cedo. Logo ela se recompõe e informa que estava limpando tudo até deixar um brinco. Pairetron questiona quem mandou a garota fazer essas coisas estúpidas, então ela lembra que se comprometeu a isso antes de vir. Entretanto, Pairetron pega a coitada de novo pelo colarinho como se fosse um saco de lixo, tanto que ela pensou que fosse direto para a lixeira. Porém, o homem tinha outros planos para sua filha. Sem demora, ele joga a pequena numa mesa onde um verdadeiro banquete estava à disposição. Sentado na outra cabeceira da mesa, o nobre ordena que a criança coma. Sem rodeios, a criança mete a cara no prato e devora a comida igual um troglodita. Sendo do tamanho que é, logo ela simplesmente não aguentar mais encher o bucho. Mas o pai não aparece muito satisfeito com a elasticidade do estômago da filha. Por isso, ameaça de matá-la caso não termine de comer cada centímetro de comida nessa mesa de 3 km de comprimento.
A verdade é que a pobre coitada estava quase vomitando, o cérebro de tanto que comeu. Por isso, tampa a boca para não soltar tudo e implora para Jesus Cristo salvá-la dessa situação deplorável. Para sua sorte, uma criada pede perdão pela audácia, mas se ajoelha perante Vossa Excelência e explica para o homem das cavernas que a filha dele é uma criança e não um hipopótamo. Surpreso pela inteligência descabida da mulher, Pairetron pergunta seu nome e ela diz ser Ana, a filha do duque. Olha na cara da moça e nota que a havia todos os dias na mansão, mas nunca soube seu nome. Diante da situação, Pairetron ordena que Ana atenda exclusivamente a menina, e essa notícia dá a impressão para a criança que ela realmente ganhou cadeira cativa no recinto, porque o maluco tá dando até empregada pessoal para ela. Contudo, Pairetron explica que a novinha tá marcando bobeira, se pensa assim. Então, com os fatos jogados em sua cara novamente, ela imagina que deve estar ali porque paga mauzão pra honra de um nobre expulsar a filha do nada depois de tantos anos cagando pra ela de todas as formas. Em seguida, Pairetron pergunta mais uma vez se a pequena realmente não dá conta de comer mais. E quando ela faz que não com a cabeça, o sujeito entende de uma vez por todas e libera a coitada do castigo involuntário. Analisando a sua situação, a Rosinha se sente grata por poder comer essas paradas gostosas e tals, mas olha pra cara desse filho de rapariga que não tira esse olho dela. Como diabos a menina pode ficar tranquila numa situação abestada como essa? Não tem como. O sujeito é implacável numa proporção muito desconfortável. Para se livrar desse vigia maldito, de olhos carmesim, outra vez a criança pede ajuda aos céus, e outra vez a sorte bate na porta daquela que tanto se acostumou a nadar contra a maré de azar. Acontece que um criado aborda o patrão para informar que o Palácio Imperial enviou uma mensagem ao Duque de Pairetron devido ao seu repentino retorno para casa. Com isso, o nobre precisa partir e resolver o problema, mas antes pede para a filha ficar quieta e não fazer traquinagem. Feliz da vida, a menininha responde que pode deixar com ela, crente que ganhou alguns minutinhos de tranquilidade sem o olhar massacrante daquele nobre sequelado. Com a pança estufada até a enésima potência, tudo o que ela conseguia fazer era deitar e esperar até amanhã para que sua digestão transformasse esse tanto de alimento em uma bosta do tamanho do braço dela. Pensando nisso, ela conclui que a vida é dura, mas se continuar plantada nessa mansão, ela vai correr o risco de acabar trabalhando de revendedora Jequiti, vendendo bolo de pote ou abrindo um OnlyFans. Na mansão Pairetron, ela pode ficar o dia inteiro olhando para o teto e comendo tudo do bom e do melhor. Nesse instante de reflexão, Ana interrompe o devaneio mental de sua ama e comenta que o patrão não pretende expulsá-la de casa e que ela não precisa se preocupar em trabalhar. Afinal, a menina ainda é muito jovem e é a única filha da Vossa Excelência. Por isso, ela deve aproveitar esse momento para ser uma criança mimada e insuportável, igual aquelas riquinhas que ficam gritando é meu, quando não querem emprestar seus brinquedos da última geração para os filhos de pobre. Para ter o que ouvir essas palavras, a criança imagina que ela esteja parecendo bastante insegura enquanto a isso. Enquanto outras criadas chegam no quarto da menina para concordar com Ana, elas insistem que a patroa conte seus medos mais profundos para elas. E todas garantem que jamais deixarão a menina sozinha caso fique doente. Diante disso, a garotinha pergunta se, por algum caso, não que ela esteja certa, ou não que ela mereça, mas essas frases dão a impressão de que as moças estão preocupadas com ela, estão deixando a menina sonhar. De fato, elas confirmam a breve suspeita da menina, pois realmente se preocupam com ela. Todavia, como bem lembra a criança, as empregadas não falavam com ela, e quando ela puxava assunto, todas elas simulavam um telefone com a mão, colocavam no ouvido e repetiam, alô, era a cobrar? E depois desligavam o telefone na cara da garota. Na verdade, a coitada achava que ninguém gostava dela. Então, para mostrar que isso tudo é viagem da cabeça dela, as funcionárias contam que a senhorita é diferente de todas as pessoas que o Duque já trouxe. Uma delas brinca que finalmente veio uma menina normal, então outra puxa a orelha de Nancy, a criada piadista. Mais uma vez, a Rosinha descobre o nome de uma das pessoas que trabalham ali. Por dentro, ela não se considera tão normal, tendo em vista que ela literalmente é uma alma consciente reencarnada. No entanto, ela responde que fica feliz por Nancy achá-la alguém normal. Com isso, a criada acha que a atitude da menina é a coisa mais doce do mundo e faz questão de expressar esse sentimento. Ainda assim, por algum motivo, a emoção de estar rodeada por pessoas que dizem gostar de você acaba soando estranha para a criança, embora ela não odeie a sensação. Entretanto, é chegada mais uma noite onde os demônios internos da mocinha voltam a atacá-la, tomando a forma do Marquês da Arenca e da sua prima Clatier.
Elas desprezavam o fato da garotinha achar que faz parte da família apenas por morar na mesma casa que o Duque Pairetron. Dessa vez, a menina se sentia protegida pelas palavras que Ana entoou mais cedo, quando ela deixou claro que a jovem era a filha única de Vossa Excelência. Isso acalenta levemente seu coração, mas o sentimento de saber que ela nunca ouviu sua mãe sempre ocupava um espaço obscuro em sua mente, por mais que tenha ouvido falar dela a vida toda. Era como se houvesse um buraco em sua alma. Falando nisso, levando em consideração que não há pessoas que descondem do ducado de Pairetron, ela se pergunta o que faria especial a esse ponto. Além do mais, as características físicas daquele homem em nada lembram a menina. Ele com aqueles cabelos de carvão usado, olhos de espinha inflamada e rosto afinado como um tubarão-espada com AIDS, ou Michael Jackson no período final de sua vida. Por sua vez, a garotinha possuía o cabelo rosa claro, como um amaciante de roupa vencido, desodorizantes sanitários após 3 meses de usos constantes. Por esses motivos, a pobre garota volta a considerar que o Marquês sempre fez questão de repetir, talvez ela realmente não seja filha do Duque, e consequentemente seja expulsa da mansão Pairetron. Independente do que venha a ser verdade, ela chega à conclusão de que precisa trazer Pairetron para o seu lado, como se fosse sua verdadeira filha, pois talvez isso seja o bastante para ela não ser chutada sem piedade para o olho da rua, ou então degolada cruelmente pelo Duque. E nesses momentos é que a protagonista finalmente ganha a chance de se destacar, pois esse é um quebra-cabeça que apenas uma verdadeira fã de romances de fantasia pode solucionar. Sendo assim, a menininha se enche de determinação para que consiga agir com a autêntica protagonista ao despertar sua coragem interior. Ainda que as lembranças que ela possui do homem sempre deem a impressão que ele a expulsará de casa sem dó nem piedade. Sua melhor chance é agir ao invés de ser tomada pelo medo, por isso ela decide contar até 10 para morfar de forma definitiva. Todavia, o criado avisa que o Duque quer que ela entre, estragando seu rolê de grátis. Mesmo assim, essa pode ser a chance de ser a filhinha perfeita do sujeito. Então, ela encontra com o Duque afirmando com um sorriso estampado no rosto que sentiu falta do papai ao abraçá-lo. O que ela não tinha visto que era vários homens estavam em volta olhando para a cena com cara de abestados. O Duque achava que a menina não se sentia confortável ao lado dele, mas ele explica que só se sente estranha às vezes porque faz tempo que ela não vê o pai, e é por esse motivo que ela quer ficar mais perto dele. Dentro de sua cabeça, a intenção da garota é ficar o mais próximo possível do Duque, mesmo que ele não saiba que ela não é sua filha. Porém, ainda que seja uma situação estranha, a menina sente as mãos quentinhas do suposto pai e fica confortável com isso. Agora é hora dela atuar fazendo alguma coisa fofa na bochecha dele, então pega no rosto do homem e sente sua pele tão macia quanto a bunda de um babuíno. Mesmo morrendo de medo, a menina seguia em frente para ver até onde essa palhaçada ia dar, até que, sem maiores explicações, uma espécie de sistema interno deste mundo alerta que a condição foi atingida. Portanto, o contrato de Aftanis foi completo e com isso a habilidade Rush and Cash foi ativada. A coitada já começa a pensar que ficou biruleibe de vez, após mais essa, porém a verdade é que as coisas estavam correndo exatamente como deveriam. Dando uma bisoiada mais na moral nesse sistema esquisito, ela repara melhor no nome Aftanis e lembra que era o maldito capeta que já jogou nesse mundo horrível, onde ela precisa comer tudo o que quiser e é cuidada por 57 criadas pessoais. O safado tinha dito que daria uma habilidade a ela. Será que essa tal de Rush and Cash parece mais a alcunha de um jogo do tigrinho versão imperialista? Por isso a jovem donzela esperneia em protesto. Ao mesmo tempo, o Duque repetia as palavras da sua suposta filha. Bunda de babuíno, bunda de babuíno. A pequena começa a pensar que nem todo mundo aceita um elogio em alto e bom tom, quando houve um. Geração perdida demais. Seja lá qual for o objetivo, o nobre puxa a meninoca pro colo e devolve o chamego apertando a bochecha dela. Na cabeça da criança, essa pode ser a chance deles dois se aproximarem de vez, através dessa bochechada, o que será um passo mais a rumo da permanência definitiva da donzela nessa residência abençoada por Deus. Então, num gesto irrepreensível de amor paterno, o homem comenta que sua filha parece um baiacu raivoso, e como não sabemos o nome da abençoada até hoje, irei referir-me
de vez em quando a ela usando a alcunha deste peixe obeso. Tirando esse fato de lado, por algum motivo o Byaku enxergou um mau presságio na fala do pai, porém não nos é explicado o real motivo desse drama. Pelo contrário, os cavaleiros presentes na reunião anunciam o fim da rebolada para os cria e se despedem de todo o poderoso Duque Pyretron. Assim sendo, numa cena mó bonitinha, pai e filha ficam grudados até a chegada da noite sem ir ao banheiro ou comer alguma coisa. Segundo reza a lenda, Pyretron não piscou sequer uma vez das 3 da tarde até as 9 da noite. Após essa maratona de braço no colinho, o marmanjo ordena que suas criadas deem um banho na fufuxa. Ela dá uma cheirada na roupa e deduz que já tá limpa. Se estivesse fedendo, certamente o maluco não ia ficar abraçado nela o dia inteiro. No início desse rolê, ela havia dito que queria estar com o pai e passar mais tempo com ele, já que os dois parecem estranhos, e imagina que possa ter algo a ver com essa frase. Mas fica na dúvida, independentemente, ela não tem tempo para ficar questionando cada centímetro do acontecimento que se passa nessa casa, porque precisa agir feito uma criança normal. Por isso ela dá um toque na tia Ana que tá na hora do banho. Já na banheira, nossa Byaku não evita de refletir que existe algo mais importante para ela do que as intenções do Duque. Por isso tenta buscar uma resposta após sair do banho cheirosona, mas como foi atrapalhada pelo burguês safado, a sua janela de notificação desapareceu. Por isso, a ideia é arranjar um jeito de vê-la aquela porcaria novamente. A menina considera que talvez o menu só fique ativo quando ela tá ao lado do Duque. Porém, logo aparece o bendito na sua frente, oferecendo a chance de ser reativado. Obviamente, nossa heroína se debruça na oportunidade de descobrir do que se trata essa tal habilidade Rush and Cash. Uma observação esclarecida que ela não poderia ser usada, enquanto a descrição dizia: leitora, esta é a habilidade prometida. Foi uma condição fácil de realizar, mas nunca pensei que demoraria tanto para ser ativada. Certamente você está xingando a Afitanes por ser um contrato fraudulento, não é? Lendo essa porcaria, a Byaku acha que a situação foi tudo menos fácil. Mesmo sendo difícil ou não, ela precisava saber que bendita condição era essa. Aparentemente, ela percebeu que a condição era apertão de bochecha que ela levou do Duque. Segundo o sistema, é a habilidade perfeita para a leitora, e é esperado que a dama use-o até o furico fazer bico. Ao virar a página, ela lê que pode invocar uma novela de fantasia romântica que já leu, usando dinheiro. Além disso, ela agora é capaz de extrair as habilidades da protagonista da novela invocada, mas a extração ocorre de forma aleatória. Por último, o sistema alerta que a habilidade ainda não pode ser utilizada, pois falta um meio de invocação. Podendo usar ou não, a primeira reação da nossa queridona é achar essa poderzada bem incrível, porque se realmente não for uma promessa vazia dos desenvolvedores, ela vai sobreviver no modo easy nessa bagunça. Quem sabe até dominar o mundo todo. Diante disso, ela dá adeus aos dias de luta e manda um hello para os dias de glória. Agora, questão é de quanta grana ela precisa para fazer essa invocação. Antes de mais nada, o sistema manda uma mensagem de uma nova missão chamada Prova de Valor. Simplesmente, os desenvolvedores encapetados dessa desgraça atacam gratuitamente a jovem, questionando como pode a Mariazinha estar tão contente, uma vez que sua existência tenha sido ridiculamente miserável a cada passo que ela completa neste mundo louco de fantasia, a bublé bublé. Assim como o Capitão Nascimento nos alertará, o sistema é foda, e agora o sistema avisa que a habilidade da leitora tá longe de ser perfeita, e que a Rosinha deve demonstrar seu valor aperfeiçoando as skills por conta própria. Nesse objetivo, ela precisará obter um meio de invocação e em troca receberá 500 pau limpo. Daí, ela aceita a missão, já que não tinha nada melhor para fazer, mas não faz a menor ideia de como vai conseguir esse meio de invocação. Geralmente, as coisas são extremamente raras nos Rofan, coisas tipo um tesouro nacional do Império, as relíquias sagradas do templo ou um discernimento lógico das personagens. A menina vai ter que fazer esse corre de acordo com o que o Duque deixar, é claro, porque agora ela é filhinha dele e etc. Se pá, poderia rolar de pedir pro burguês, mas acho que seria estranho chegar nele do nada e pedir uma relíquia sagrada capaz de conceder um meio de invocação para sua habilidade Cash and Rush, para que ela possa roubar as habilidades de outros seres humanos a fim de conquistar seu objetivo de dormir em paz sem medo de ser despejada no dia seguinte por um homem sem alma de olhos menstruados. Seja como for, o sono está batendo na criança mais rosa da vizinhança, e agora a prioridade é dormir e bolar um plano para amanhã para encontrar essa relíquia misteriosa. No dia seguinte, a mocinha acorda estando coberta, e levando em consideração que não havia se acobertado na hora de dormir, ela presume que a Ana a cobriu. Todavia, a criada conta que ninguém entrou no quarto da princesa Byaku, então a menina passa a achar que o remédio de sonambulismo já não está mais fazendo efeito. Ana convida a jovem dama a se trocar, mas antes a baixinha dá um bom dia para as empregadas cheia de charminho, gerando encantamento abobalhado da rapaziada sem muito esforço. Na hora de se arrumar,
a bichinha fica de cara com a chiqueza dos acessórios colocados à sua disposição, e Ana se dedica a ser a sua personal stylist na ocasião, recomendando peças que combinem com o cabelo cor-de-rosa da protagonista. No entanto, a Rosinha estava acostumada com sua vida lixosa de plebeia, onde tudo que ela podia vestir eram os modelitos do brechó que seu tio comprava na tia Dulce, da esquina. Roupas cheias de traça e manchas amareladas nas axilas e virilhas, com buracos de bala e cheio de cheiro de desinfetante com mucilon. Por essa razão, ela acredita que os belos colares oferecidos a ela devem custar o olho da cara. Porém, Ana explica que a Dondoquinha pode comprar o que quiser, na hora que quiser, porque o patrão tá louco e liberou a senha do cartão de crédito para que insanidades sejam cometidas. Já que é assim, a Patty dá de ombros e pergunta se tem alguma sala nessa pocilga que tem mais coisas brilhantes iguais a essas. E as criadas respondem que não, dá nem para contar com os dedos dos pés e das mãos a quantidade de quarto que essa mansão possui. Dito isso, a baixinha expressa sua vontade de conhecer esses cômodos, então sua missão de procurar a relíquia da família acaba de avançar mais um passo. Pouco depois, ao se aproximar dos artefatos caríssimos da casa Paireton, a protagonista se lembrava do tratamento que recebia da sua prima Clatier. Só de ver a mocinha se aproximando dos objetos, Thier já a chamava de ladra suja, pra pior. E essas lembranças invadem a mente da jovem princesa à medida que ela ocupava aquele espaço que dava a impressão que não deveria recebê-la. Com as dolorosas memórias à tona, a Rosinha se questionava: e se eu realmente for um ameliante irrefreável, artigo 155, mãozinha boba? Durante essa reflexão, a jovem nota que suas criadas assumiram uma expressão conjunta de pena. Então logo, uma delas abraça a Young Lady e ressalta o quão pequena e inocente ela é. Praticamente um bebezinho baiacu rosa. Nesse momento, a menina percebeu que está bem, pois agora tem amigas que de fato se preocupam com ela e a fazem se sentir melhor neste mundo perverso. Após o abraço mais sensacional que havia recebido em sua breve existência, a menina é agraciada pelo mesmo gesto das demais companheiras da casa, que se revezavam para consolar a dama. Sendo honesta consigo mesma, essa é a primeira vez que a mocinha se sente assim, e é a sensação de deveras confortável. Logo, para deixar a patroa ainda mais confortável, as criadas resolvem levá-la até a sala do templo, moradia das relíquias mais sinistras da mansão. Segundo uma funcionária, essa sala deixa no chinelo qualquer coisa que possa ter na casa do Marquês. Diante dessa pompa toda, a garotinha se pergunta se realmente pode ir lá. Então a mulher conta que a dama é descendente direta do duque, portanto pode entrar e sair quando quiser, mas caso queira pegar algo, deve pedir permissão. Ao saber disso, a jovenzinha se enche de determinação e sente que está cada vez mais perto do seu objetivo, ainda que não faça ideia que diabo de relíquia é essa que ela está procurando. Contudo, antes que pudesse iniciar sua busca, o criado informa que o duque deseja almoçar ao lado de sua baiacuzinha favorita. Frustrada, a criança questiona se precisava ser tão de repente. Mas como na casa do sargento birra não se cria, a jovem Dondoca logo é levada para a terrível mesa de banquete reluzente da mansão. Antes de colocar o primeiro pão na boca, a bichinha já presume que vai ficar doente com o excesso de comida que é obrigada a amassar. Bolada de raiva, ela olha diretamente para a cara do cidadão que demanda esse tipo de comportamento inexplicável. Porém, o nobre não se intimida com a criança e mantém os olhos fechados para saborear a bisteca de porco que espetou com seu garfo. De uma forma ou de outra, é fato que a Lady precisa se enturmar melhor com o papi, por isso ela se enche de fofura para desejar uma ótima refeição para ele, porque ela já está tendo a melhor de todas. No entanto, o sujeito simplesmente caga para a filha e continua comendo, fazendo ela pensar que toda sua fofura será em vão diante de uma frieza tão congelante naquele coração burguês. Sendo assim, ela simplesmente fecha a boca para as palavras e abre para a alimentação, mandando ver no pão duro sem recheio. Contudo, ela mete o olho em um pudim que tinha à mesa e seu rumor atinge aquele pico desde que chegou nessa maldita casa. Finalmente ela podia comer este presente dos céus e sentir que sua vida vale a pena. Sem cerimônia, ela mete o doce para dentro e já abre o bico por sua alegria ter durado tão pouco, já que disseram que só pobre passa por esse dilema. Talvez realmente seja, porque rico resolve tudo na base da grana, como se fosse mágica. O Duque joga tudo fora, outro pudim na roda também. A pequena achava que estava sendo ignorada, porém o bonitão ali deve ter 4 olhos em algum local, não identificado. Suando frio, ela dá uma olhadela pro rosto do homem e supõe que ele está pedindo um pouco do doce, mas não tem certeza absoluta.
Ao mesmo tempo em que, se desejar criar um vínculo com o sujeito e imaginar que compartilhar o alimento com ele seria uma ótima oportunidade para isso, o desejo de enfiar o pudim inteiro na boca fala mais alto e ela se entrega ao desejo. Se tivesse tido um pai, talvez ela soubesse se ele realmente queria ou não, mas agora que o pudim já está em sua barriga, paciência para os haters. De repente, o Duque deixa de fazer o que estava fazendo e olha diretamente para a cara da suposta filha, que gela a espinha na mesma hora. Então, ele pergunta por que a danada parou de comer, mas antes de obter qualquer indício de resposta, ele puxa a bichinha como se fosse uma boneca e a coloca em seu colo mais uma vez. Aparentemente, ele gostou dessa brincadeira. Depois, ele se levanta e leva a pequena embora. Pensando com seus botões, a novinha conclui que o normal seria o cara nem estar na mansão tanto tempo assim, porque geralmente ele está em uma guerra no norte da África ou promovendo intensas reuniões com as garotas de programa idosos no leste europeu. De alguma forma, parece que o Duque está ficando mais em casa por causa dela. Mas a questão não para por aí. Paireton arrasta a filha até seu escritório para voltar ao trabalho, mantendo ela em seu colo à medida que finaliza a papelada gigantesca que precisava assinar no seu posto de duque. Essa situação deixa a menina com uma sensação ambígua dentro de si. Talvez o nobre esteja querendo reverter a situação, levando em conta que ele havia dito que eles parecem estranhos um para o outro. O problema é que não dá para decifrar a intenção desse maldito a partir do momento que sua face não possui expressão alguma. Às vezes o orçamento para desenhar a cara dele não permitiu uma gama variada de facetas. Ou quem sabe ele está morrendo lentamente de prisão de ventre, mas a única certeza é que sua mente permanece um mistério absoluto perante os olhos inocentes da jovem Rosinha Baiacu. Pensando bem, fora esse momento em família no trabalho, tem o fato dele ter dado um pudim para ela, o que teoricamente é a atitude de um pai que gosta da filha. O que a jovem não pode negar é que está conseguindo realizar a missão de estabelecer um vínculo relativamente duradouro com o dono da casa, porque essas recentes atitudes dele demonstram um genuíno sinal de afeto. Pelo menos é isso que a mocinha espera. Sua intenção seria aproveitar esse momento para aumentar a aposta, mas a vergonha toma conta do seu comportamento e inibe as tantas coisas que ela poderia fazer para se aproximar ainda mais do paizão. Notando o jeito torto da filha, o Duque pergunta o que está rolando. Então ela aproveita o gancho para meter o sorrisão e responder que quer ver alguma coisa tão bonita quanto um temaki de feijoada. Entretanto, mais uma vez, uma criada atrapalha o momento para lembrar o patrão que a jovem donzela precisa passear pelos corredores do templo. Bom, se bem que dessa vez é aquela parada que ela queria fazer, né? Então, não é todo ruim. Por mais que os adultos dessa residência fiquem jogando a coitada da criança de um lado para o outro como se ela fosse uma bola de pebolim, há males que vêm para o bem. Mesmo assim, a pequena tem seu ego ferido por um medo latente de que talvez ela fosse repreendida pelo nobre por querer xeretar as relíquias da casa. Contudo, sua ansiedade prova que havia lhe pregado uma peça à medida que seu pai a levantava novamente sem dar uma única palavra. Isso quer dizer que ela ainda possui mais alguns segundos de vida, quem sabe minutos, antes de ser jogada pela janela. Ou quem sabe, o vilão da história na verdade é o mocinho e ela tá marcando bobeira. 35 horas depois, após atravessar todos os cômodos da casa, eles chegam até a tal sala que deveriam ser a mais reluzente de todas. A que guarda os itens mais caros da família Paireton. De fato, o lugar era extremamente bonito e fazia os olhos da criança brilharem como nunca. Olhando em volta, ela encontra um livro antigo, mas presume que não seja isso que ela está em busca. Ou melhor, pensando com mais carinho, o sistema havia chamado a protagonista de leitora, e isso pode ser um sinal, pois sua habilidade era perfeita para o leitor, como foi descrito. Quem sabe, esse é o caminho de verdade. Com isso em mente, a Rosinha Baiacu pergunta que livro misterioso é esse, então seu pai explica que é um amontoado de páginas com um selo. A menina reflete que nem mesmo os demônios deste mundo são selados, mas a primeira coisa que ela quer pegar fica trancada a 7 chaves. Diante desse sofrimento, ela deixa escapar uma reação de tristeza, então o criado explica que está tudo bem, porque é um selo, mas o livro não está selado agora. Portanto, a donzela não precisa ter medo. Primeiro de tudo, Rosinha se pergunta quem chamou a colega para a conversa. Depois, ela tenta entender se acabou fazendo alguma carinha de dor para o sujeito vir todo cheio de dedos para cima dela. Olhando para o Duque, será que foi ele que achou que a menina estava com medo? O que fez o funcionário agir dessa forma preventiva? Ora, é preciso descobrir mais sobre o livro. A prioridade é essa, mantendo o foco na cabeçola.
A criança questiona o motivo de manterem esse livro dessa forma, então Pareton responde que esse é um tesouro do primeiro duque. A moçoila abana o rabinho diante dessa informação tão valiosa quanto o livro, por isso pede com a carinha do gato do Shrek para manusear essa relíquia e que pode ser o canal para que ela consiga invocar seus poderes misteriosos. Porém, como o duque está morto por dentro, a Pidona é solenemente ignorada como de costume, ao passo que o criado explica que o livro não deve estar em boas condições para ser tocado por uma moleca. Dito isso, a princesa Byaku anuncia internamente que necessita de uma retirada tática, porém o sistema chega de surpresa e anuncia uma missão inesperada. Pelo que parece, a protagonista descobriu o meio de invocação através dos seus instintos extremamente afiados. O problema é que tem um problema, mas as montanhas estão aí para serem escaladas, os mares para serem nadados, os ares para serem voados, o chão para ser chãozado. Portanto, nessa heroína não estaria pensando em meter o pé dessa missão, correto? Caso esteja correto, o sistema oferece 5k limpo de bilhetes de saque, caso a menina consiga persuadir o Duque Pareton a entregá-la ao meio de invocação. Em meio a essa revelação repentina, a jovem princesa imagina que esse sistema esteja bugado, pois certamente uma morte rápida não está nos planos da garota por excesso de insistência contra um duque desalmado. Numa medida desesperada de desespero, a criança se debate num surto espontâneo em cima do colo do homem, que tenta entender o motivo dessa reação destrambelhada de sua cria, ou melhor, da sua filha, porque quem criou foi o tio, por isso que essa garota é maluca. No entanto, maluca seria se ela rejeitasse essa missão surpresa, levando em consideração que a penalidade por negar o objetivo é ir de loja Americanas no ato. Ao saber disso, a princesinha corrige sua postura e percebe que é melhor viver mais um pouco, mas a pressão de ter que fazer tudo direitinho machuca intensamente seu coração pequeno, por isso ela demoniza o demônio que a colocou nessa situação periquetante. Foi daí que uma luz se acende no fim do túnel. O sistema manda a braba que as dicas são ativadas caso a missão seja aceita. Ainda assim, a primeira reação da princesa é olhar para isso com certa desconfiança. É claro, ela foi tapeada por um capeta mirim e agora é uma personagem de desenho, mas de nada adianta considerar a hipótese de recusar essa tarefa e acabar indo jogar no Vasco. Nesse caso, ela aceita a proposta e espera as dicas caírem do céu, mas nada acontece até o momento. De repente, ao observar as bochechas do seu papito, havia um coração desenhado em sua nádega facial esquerda. Diante da gravidade da situação, onde a meninoca seria malignamente executada caso não cumprisse sua função, ela sente que não deveria dar bola pro coraçãozinho, mas o bagulho estava tão fofo na cara do sujeito que ela não resistiu e deu uma beijoca. Como resposta, o Duque observa que sua filha está parecendo mais uma rã estrangulada, o que faz ela desejar mais que tudo conter suas emoções para acabar não perdendo essa oportunidade única, segura de que a dica não era beijar o papai. Então, ela coloca sua estratégia em prática e pede diretamente para o pai emprestar o livro só dessa vez, prometendo que vai ter muito cuidado com ele. Afinal de contas, certamente essa obra deve estar muito triste por não ser lida há anos, e a moçoila está disposta a ser severamente responsável e não estragá-la. Perante esse pedido, ela vê o sujeito arremessando seu bruto olhar para cima dela, além de sentir os braços dele pressionando o corpo dela aos poucos como se quisesse estrangulá-la. Nesse instante, a princesa joga seu destino na mão de Deus, ao passo que mais corações podiam ser vistos em volta. Subitamente, cada coraçãozinho ganhava vida e incentivava a donzela mirim a atacar-lhe a beijoca no Duque Pareton mais uma vez. Nesse caso, a jovem fica sem opções a não ser dar início à sua investida. Ciente que o alvo não faz a menor ideia do que está prestes a sofrer, Rosinha reúne todo tipo de coragem que permanecia acumulada em sua alma renascida. Vê uma gota de suor atravessar vagarosamente sua nádega facial esquerda e dá um beijinho no rosto do papito. Feito isso, os funcionários em volta da casa entram em pânico diante da audácia dessa filha de chocadeira, que teve a pachorra de encostar seus lábios na face de um homem santo e sanguinário, repleto de nuances que dão a entender que sua praia não é muito esse tipo de chamego. A primeira análise da Rosinha perante o ato é que seu pai continua com a mesma cara de sempre, uma expressão vazia e bela. Os segundos passavam e a menina já começava a ficar sem jeito diante daquele silêncio sepulcral. Foi quando uma massa energética explodiu no fundo da sala e abalou as estruturas da mocinha por um breve período. No auge de sua inocência, ela fecha os olhos ao ser enfrentada pelo forte brilho que invadiu o recinto.
Ao abri-los novamente, a criança percebe que seu pai estava com um livro em mãos, mesmo com o protesto dos funcionários que tanto prezavam pela integridade do artefato. Então, ela tenta pegar o livro do homem, mas ele mantém a obra protegida nas mãos das pequenas e desajeitadas daquela moleca. Averiguando a situação com mais calma, ele deduz que parece estar tudo bem, mas tem a plena noção que, apesar de não ter encontrado nada de errado até agora, não quer dizer que não tenha caroço nesse angu. Com essas palavras, a menina se encanta ao considerar as possibilidades daquele homem frio e cruento estar se preocupando com ela, pois ele não estava evitando que a mocinha pegasse no livro com medo dela estragá-lo, e sim porque poderia conter alguma maldição milenar sombria. O criado tenta de todas as formas demover o duque dessa ideia patética de entregar essa relíquia, que forma parte da história do ducado Pyraton, nas mãos de uma criança. Daí o nobre olha de volta para o maluco e pergunta: "O livro é seu, por acaso?" O criado fecha o brioco perante o questionamento do playboy, enquanto a Patizinha incentiva a atitude do pai de devolver o funcionário ao seu devido lugar, de subalterno, mal remunerado. Não satisfeita, ela faz questão de ressaltar o quanto seu papai é o melhor que ela tem. Daí ele pergunta se realmente é o The Best, o GOAT dos progenitores. Sem a mesma paciência, Rosinha Baiacu repete que sim, doida pra meter o bedelho nesse amontoado de páginas. Ao mesmo tempo, surge outro coração da cabeleira da nobre. Então a princesa interpreta rapidamente que precisa agir da mesma forma que antes, dando outro beijo no pai. Feito isso, ela se questiona se sua atitude foi válida ou boba demais, levando em consideração que está diante de uma coluna de gelo que finge ser humano. Aliás, ela percebe que a temperatura dessa geleira caiu ainda mais. Com medo de ser congelada, ela coloca a mão no fogo, metaforicamente, é claro, para salvar sua vida ou morrê-la de vez. Ao ter o livro em sua posse, a princesa ganha o tão falado meio de invocação, concluindo sua missão surpresa com êxito e, consequentemente, faturando 500 bilhetes de saque. Mas a recompensa total não era apenas essa, pois ainda havia a quest da história principal que a menina cumpriu ao mesmo tempo, então seu prêmio final ficou em 5.000 bilhetes de saque em dinheiro. Creio eu que essa sensação para ela foi equivalente a ganhar na loteria, por isso ela se alivia e deixa cair um peso de 5.000 quilos de suas costas nanicas. Agora a bichinha estava podre de rica e sabia disso, o que a deixava mais leve que Buda em estado meditativo. Mas não era apenas isso, como bônus, a jovem adquiriu a admiração do Visconde Erkel, principal ajudante do Duque Pyraton, o respeito de Ens, o mordomo e das servas do Duque, e sua influência crescerá ligeiramente dentro do Ducado Pyraton. Por fim, receba luvas de pedreiro, mais 500 de dinheiro. A partir disso, a jovenzinha supõe que agradar os outros rende uma boa grana, mas não entende o motivo de ter ganhado admiração e respeito do resto do povo, tendo em vista que todo mundo tá olhando pra cara dela como se fosse uma megera surrupiando os itens mais valiosos e respeitados da dinastia Pyraton. De todo jeito, parece que o sistema passou a ser foda, no melhor dos sentidos possíveis, aposentando o Capitão Nascimento de vez, parecendo que alguém havia hackeado o back-end da Blaze e manipulado seu algoritmo para apenas soltar dinheiro e premiação igual o Papai Noel no Natal depois de um engrandado. Segundo o que foi informado, a jogadora atingiu um nível de satisfação bem alto nessa missão e foi agraciada com um caminhão de recompensas adicionais. Olhando essa faceta frívola de um padrasto embriagado abusivo daquela figura medonha, Rosinha se questiona se essa é sua cara de satisfeito, mas a verdade é que se dane a forma como esse indivíduo demonstra suas emoções. Agora ela é rica e isso que importa. Daí, o Duque pergunta para a menina se ela já acabou de mexer no livro, então ela fica de ver seu sistema mais tarde, pois aparentemente tem outra missão. Curiosamente, Pyraton deixa ela com a obra e carrega a Pimpolha consigo para outra reunião insuportável para ficar vegetando com ela numa poltrona, enquanto tudo o que ela queria fazer era voltar para o seu quarto e ficar nadando no seu dinheiro pique tio Patinhas e descobrir suas novas recompensas adicionais, além de revisar o conteúdo do livro e suas habilidades. Um dos homens presentes na reunião salienta que os investidores estão dando um boost sinistro no negócio de extração de pedras de mana do Marquês da Arenca, mas algo de errado não está certo. Dizem as más línguas que até o Ducado de Pyraton está investindo no negócio Marquês. Portanto, não se trata de um rumor simples. Se Pyraton não tivesse ordenado que ele viajasse o Marquês de Darenka, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Tentando pensar uma coisa ou outra na conversa, Rosinha descobriu que o Marquês Chadorel, que não estava presente, estava bêbado quando meteu a língua entre os dentes, mas negou tudo no dia seguinte, quando ficou sóbrio.
Pelo que ele tinha entendido, seu pai mandou vigiar em seu tio, o Marquês d'Arenca. Durante a reunião, após ouvir a péssima notícia, o Duque admite que esse é um ponto que está em jogo, ainda mais levando em conta que a extração de pedras de mana atraiu muitos investidores. Paratron abre a lista com aqueles que estão despejando grana no negócio e cita alguns nomes: Duque Delvatren, Duque Iscamil, Marquês Chadorel e por aí vai. Nobres do mais alto ranking estão envolvidos nesse negócio, o que significa que será uma bela de uma pataquada se essas pedras simplesmente não tiverem mana no seu interior. Os investidores, é claro, desejam que seu retorno financeiro seja assegurado, mas o que Paratron pode garantir no momento é que algum X9 se atreveu a soltar esse boato que o Ducado Paratron está investindo no ramo de extração de pedras de mana. Paratron pergunta de onde Chadorel tirou isso. Então é informado que ninguém sabe ao certo a fonte, mas que de fato aquele marquês mencionou isso. Uma pista é que os duques Delvatren e Iscamil investiram ao mesmo tempo que Chadorel e Chadorel, tendo vários rolês pelas boates medievais deste mundo fantasioso ultimamente. Por outro lado, Delvatren e Iscamil têm ficado mais distantes e não se sabe de uma vez sequer em que os três tenham estado juntos. Dito isso, Paratron assume que foi um desses dois, a mesma coisa que Rosinha também chutou mentalmente enquanto ouvia o papo. Ele conclui que os dois pensaram que o Ducado Paratron iria investir nesse ramo, enquanto Rosinha completava que possivelmente o Marquês d'Arenca tá metendo caô e manipulando geral para tirar a atenção de todo mundo de cima dele. Ao ouvir a criança fazendo esse comentário, todo mundo para e se pergunta se isso fazia parte do roteiro, enquanto a criança apenas reza para que os presentes acreditem que isso foi um susto coletivo, momentâneo, e que ela simplesmente não realizou uma fala de tamanha complexidade. A partir do próximo quadrinho, conhecemos a primeira emoção apresentada em toda a vida do nosso Duque favorito, e é a mesma que a do meme do Pikachu surpreso. Para conter o estrago, a menininha argumenta que ouviu isso da boca do tio conversando com um homem muito bem arrumado, dizendo que investiu din-din nesse brinquedo também. Inclusive, o titio até mostrou pro homem um cartão preto e brilhante bem bonito como prova, parecido com aquele que está em cima da mesa. O criado recolhe o cartão e quer confirmar com a criança de 2 anos se o Marquês exibiu este objeto para outro homem em meio à conversa informal sobre investimentos. E suando até as pregas, a princesinha repete que foi essa parada aí mesmo. Olhando com mais calma para o objeto, ela lembra que pertence ao Duque e que na verdade é um cheque ou algo do tipo, mas não expõe essa observação. Diante dessa revelação reveladora, os homens presentes entram em pânico e questionam uns aos outros como isso poderia ser uma prova do investimento, pois isso poderia significar que o Duque de Paratron realmente deu dinheiro ao Marquês de d'Arenca, ou que foi um cheque sem fundo. Os nobres chegam à conclusão que isso não importa por enquanto, porque essas malditas pedras de mana estão dando uma dor de cabeça daquelas, e que talvez elas devessem partir para o ramo de extração de Dorflex diante de tanta enxaqueca. Afinal de contas, o nome do Paratron vai continuar sendo citado mais vezes, e isso só deve piorar as coisas. No meio dessa gritaria e complôs de dedadas argumentativas, a filha do Duque percebe que seu pai está estranhamente quieto. Mas não era só isso, o cara estava olhando para ela com aquela expressão matadora de que a cinta vai cantar mais tarde. Então, ele pergunta para a criança de forma mais seca e intimidadora possível: como você ouviu isso? O pavor estampado na menina ganhou novas formas e sabores conforme ela tremia feito vara verde. Aos trancos e barrancos, ela explica que ouviu o titio metendo essa enquanto engraxava seus sapatos. Por dentro, ela refletia que este é aquele momento do Rofan quando o pai malvado duvida da criança inocente, e por mais que ela seja a heroína e ainda tenha muito roteiro Deus Ex Machina para salvar a pele dela, Rosinha teme pelas personagens menos abençoadas e sem protagonismo que provavelmente virariam geleia de carne humana em momentos medonhos como este. Um dos nobres não acredita que d'Arenca tenha dito isso, porque até onde se sabe, os cheques emitidos por Paratron por Marenca nos últimos anos foram todos para a gorda pensão alimentícia da filha. Metendo a cara de uma vez, Rosinha afirma com todas as palavras que isso aí é uma bela de uma mentira, até porque ela só comia sopa de vento e se vestia igual o Dobby de Harry Potter, na casa daquele verme safado. Já que é assim, um dos nobres questiona se os cheques de pensão foram usados como investimentos nas pedras de manas. Então Rosinha deixa claro como a água que seu tio sempre dizia aos 4 ventos que o pai dela havia a abandonado sem um tostão, e que a menina era apenas uma criança sem ninguém. De fato,
A coitada precisava trabalhar feito uma condenada para conseguir o mínimo do mínimo para sobreviver. Muitas vezes nem isso, pois quando era acusada de não limpar os resíduos fecais da cueca do tio com maestria, a menina injustiçada ficava sem comida por dias. Na menor chance dos caras não acreditarem no que ela estava dizendo, a princesa Byaku coloca tudo pra fora da forma mais espontânea e genuína possível. É claro, sempre tentando manter a linha de raciocínio de uma criança, tendo em visto que já vacilou antes como um oratório adultizada. Ao se depararem com um desabafo tão intenso e marcante, os homens presentes na reunião baixam um pouco a guarda e se questionam como diabos aquele infeliz foi capaz de fazer isso com uma garotinha. Por sua vez, o forte sentimento envolvido gerava a necessidade da pequenina explodir num choro fatal e reafirmar que está dizendo a verdade, ao passo que derruba o livro de seus braços sem querer. Com lágrimas nos olhos, ela garante que o tio deixou claro que aquele cartão era a prova do investimento naquele dia. Perdendo suas forças para o gatilho ativado pelo trauma, ela balbucia algumas vezes que isso realmente aconteceu, jurando da forma que pode que não estar mentindo. A partir desse momento, o Duque Pyraton, que estava com a mente divagando entre seus investimentos mal feitos no ramo eletrodomésticos e o resultado do jogo da Chapecoense, decide dar as caras e perguntar para os nobres da reunião quem eles pensam que estão questionando. Seus olhos ganham contornos estranhos com feixes dourados reluzentes, enquanto uma poeira negra tomava conta do recinto vagarosamente. Ao ouvir isso, Rosinha enxerga uma centelha de esperança, pois ainda que seu pai seja o Thomas Shelby do mundo de Afitanes, ele realmente acreditou na filha desde o princípio. Os orifícios cavernosos dos nobres não permitiam a mera passagem do vento, à medida que gaguejavam e esperneavam que só fizeram algumas perguntinhas inocentes. Seja como for, Pyraton não queria mais saber desse mau comportamento apresentado em sua residência. Enquanto a poeira circulava o ambiente e sufocava os homens à volta, Pyraton pede que sua filha não diga mais nada, pois foram suas palavras sofridas que a lembraram do trauma que derrubou emocionalmente. Nessa hora, Rosinha não apenas viu que o homem estava tão bravo com ela, como também a protegendo do perigo que a havia consumido. Pyraton aproxima sua mão lentamente da filha, mas como ela apresentava uma face de choro e medo, ela resolve se afastar por um instante. Daí, a menina faz questão de trazer a mão do pai de volta, se agarrando a ele como se agarrasse sua própria segurança. Feito isso, Pyraton ergue a pequena, ao passo que as mangas alongadas de sua roupa ultrapassavam suas mãos. Vendo isso, o Duque exige que um alfaiate seja chamado para consertar o comprimento do modelito, uma ordem que um funcionário acata enquanto se apavora com o acontecimento nesta reunião. Por último, Pyraton acaricia a cabeça da jovem menina, que fecha os olhos como um sinal de confiança em seu pai. Horas depois, ela revira seu corpo em sua cama até acordar. Sua última lembrança era de estar no escritório do Duque e por algum motivo não se recorda de mais nada. A mocinha presume que Ana a colocou na cama e a acobertou, só que mais uma vez a criada não dava nem sinais de estar próxima, o que deixa uma pulga atrás da orelha. De uma forma ou de outra, foi concedida a ela a chance de invocar seus poderes, então a oportunidade de virar o jogo estava bem debaixo do seu nariz. Colocando o livro em cima da sua cama, ela repara no quanto aquele objeto está velho e caindo aos pedaços, e o medo das folhas caírem quando ela abrisse o livro era real. Contudo, a necessidade de seguir em frente era maior, por isso ela cria coragem e abre a relíquia sem dó. Com isso, feixes e mais feixes de energia brilhante e estranhamente simétrica permeavam seu quarto com uma beleza inigualável, e a surpresa da princesa ao presenciar tal experiência fazia seus olhos reluzirem com aquela massa mágica que dominava o cômodo numa graça quase divina. Ainda que fosse uma adulta presa num corpo de criança, uma curiosidade quase infantil levou sua mão direita até algumas bolhas que se formavam naquele espetáculo irreverente, e quando ela realizava o toque, uma pequena explosão inocente irrompe e revela o lendário artefato do Ducado de Pyraton, estranhamente novo, como se tivesse saído da livraria e tivesse aquele cheiro incomparável de folha nova. Parte da sua consciência a leva a pensar que talvez fosse melhor tomar cuidado com o conteúdo da obra, mas Rosinha resolve deixar os questionamentos para depois e segue em frente para ler o que está escrito. Em sua cabeça, ela considera que talvez se trate de uma compilação de magias proibidas que a dessem acesso ao poder divino. Ou já que estava selado, esse livro poderia guardar a marca de algum demônio, levando em conta que ela já fora enganada por um até chegar ali. Seja como for,
A princesa abre o livro novamente em sua nova forma com maior das expectativas, mas o resultado disso estava longe de corresponder ao sentimento que ela imaginava. Verdade seja dita, o livro estava em branco. Ao mesmo tempo, o selo do meio de invocação havia sido removido, assim como a restrição ao uso da habilidade Rush and Cast foi suspensa.